Apocalipse. Ai, pastor, quando prega de Apocalipse, eu já penso no finais do tempo. Tem gente que é assim, não que é o seu caso. Deve pensar mesmo, porque vai chegar. Mas não é ainda o momento. Essa pregação não é sobre finais do tempo. É sobre alertar se você tem dado atenção a Deus ou não. Porque todo mundo aqui tem ouvido. Né? Estou falando de uma parte do seu corpo. Todo mundo está ouvindo a mesma mensagem aqui agora. Mas mais do que ouvir essa mensagem é ouvir o que Deus está falando. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O que gera essa fé que eu falei e que vai gerar a cura, que é o passo seguinte daquela fé que você recebe, é dar atenção. É exercer o que você tem aprendido. Vamos ver o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que estamos dispostos a ouvir tudo que Deus tem para falar? Ou quando Ele fala alguma coisa, nós só acatamos aquilo que nos convém? Porque às vezes acontece isso. Um exemplo bem fácil de você entender, de explicar isso, é sobre mágoa. Pessoa que guarda no seu coração muitas mágoas. Conversava quarta-feira, quem veio no culto à noite, dei um exemplo, só vou recapitular esse exemplo para quem não veio e para quem está assistindo, que isso aqui vai passar, como eu disse, para muitas pessoas. Né? Eu atendi uma senhora durante anos, não é daqui de Jundiaí, é antes, né? De outras igrejas, mas acompanho e encontro ela até hoje. Eu atendi essa senhora durante anos, ela manifestava constantemente com demônio, já teve manifestações, expulsamos isso e aquilo, problema financeiro até dizer chega. Mas ela chegava, às vezes ela pisava na bola com Deus nos dízimos e é claro que a sua vida piorava. Não tem como, é ação e reação. Você deixou de ser fiel, você perde a fidelidade. É a lei da semeadura. E aí só que ela voltava, e quando ela voltava melhorava. Aí depois piorava de novo, melhorava, piorava. E foi aquele atendimento, conversa aqui, conversa vai. Né? Não era todo dia conversa não, mas em períodos, em momentos da vida, nos procurava e pedia ajuda. Tudo bem, passou-se já 4 anos. E ainda temos acesso, tudo mais, não é membro da igreja nossa, da Igreja da Graça, mas não nossa diretamente. Então a gente, dentro do possível, conversa, tudo mais. Quando se encontra. Aí conversando um tempo desses atrás, com ela chegou, pastor, olha, Deus começou a abençoar minha vida, graças a Deus. Fulano tal, está me ajudando, Deus está me levantando. E olha, eu contei tudo para o meu filho, contei até que eu era viciada no bingo. Aí eu parei assim, eu não sabia disso. O que eu quero que você entenda, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas te procuram pedindo ajuda e não falam toda a verdade. Por que não me falou que era viciada desde o começo? Ia ser muito mais fácil tratar. Não parece, pode parecer inofensivo para alguns, mas é prejudicial. E é um grande motivo de tudo o que aconteceu na vida dela piorar. Por que não falou desde o começo? Tudo bem, está se levantando, não tem nada a ver indiretamente, mas se vai pedir uma ajuda, por favor, conta a versão inteira. Vai ajudar muito. Mas vai ajudar muito. A pessoa às vezes vem pedir lá, está com uma depressão, me perdoe a expressão, lascada, está matando, está pensando em tirar a vida. Aí ela vai lá e pede oração. A pessoa, independente de mulher ou homem, chega, olha, me ajuda em oração, não estou muito bem no meu casamento, não sei o que. Amém, tal, tá bom, vamos fazer uma oração. Aí você faz a oração, não muda buiufas, nada. Passa um tempo, você descobre que a fulano tem uma mágoa tremenda do marido. Por que não falou que já tinha mágoa desde o começo? A Bíblia fala, pessoal, lá na passagem da mulher do fluxo de sangue, que quando ela tocou Jesus, estancou o sangramento. Mas ela não estava 100% curada, ela ficou curada depois que ela disse toda a verdade. Jesus, ele fez questão, quem me tocou, lembra disso? Quem me tocou? E ela foi lá e no meio daquela multidão, os discípulos até falaram para Jesus, Senhor, tem tanta gente aqui, são tantas pessoas que te tocaram. Agora vem me dizer quem me tocou. Ele falou, não, alguém me tocou e saiu virtude, que é poder. Aí ela foi lá e contou toda a verdade. Depois que ela disse toda a verdade, ele disse, vai, a tua fé te salvou, ser curada, deixa seu mal. Por que a gente esconde, pessoal? Aqueles que têm ouvido, ouça. Tem pessoas que em alguma área da sua vida, tapa o ouvido. Essa parte eu não quero ouvir. Não estou afim, eu quero a bênção. Mas não quer saber o caminho que te leva à bênção, não? Precisa ser. Por que escondemos algumas coisas às vezes? Por que escondemos algumas coisas? Tem muitas coisas que estão escondidas na vida de muitas pessoas.
Por que esperamos 4 anos, 5 anos para falar uma coisa que já devia ter falado desde o primeiro dia? Seria muito mais fácil tratar. Imagina só a pessoa ir para o médico, já dei esse exemplo aqui algumas vezes, ela vai para o médico e está com uma dor tremenda no braço, só que com medo que seja algo sério, que o médico interne ela, o médico fala, como que está a dor? Ah, estou sentindo umas pontadinhas só. É uma dor, meia verdade, porque está doendo. Por que não fala, não está doendo, não estou suportando? O médico vai pedir uma coisa mais séria, um exame mais sério. E aí vai fazer o quê? Vai tratar da forma que é devida. Mas por que muitas vezes? Porque tem muitos que têm ouvidos, mas não querem ouvir. Porque não convém, porque vai ter que confrontar uma pessoa, porque vai ter que chegar diante dessa pessoa, vai ter que pedir perdão para ela. Afinal, você tem algo no seu coração, não vai funcionar. A oração não é fórmula mágica não, pessoal, não é pozinho que faz vencer não. A oração só funciona com base na verdade. É isso que traz resultado. Quando você ora na verdade, o demônio que é mentiroso, ele tem que sair. Mas se você não orar na verdade, não adianta nada. Você está falando uma palavra bonita para alguém que sabe que você não é verdadeiro. E às vezes, nesses tipos de mensagem, nós não queremos ouvir, porque mexe com o nosso ego. É muito mais fácil a gente tapar os ouvidos e fingir que nada está acontecendo e continuar a nossa vida empurrando com a barriga, do que assumir como responsabilidade de homem ou mulher de Deus e mudar a situação. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer dizer? Ou estamos dispostos a ouvir o que nós queremos ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, quem está com a Bíblia aberta aí, você vai ver que o Espírito é com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Diz às igrejas. Então vamos ver, pessoal, estamos dispostos a receber a cura mesmo? Estamos mesmo dispostos? Se hoje você tiver que sair daqui, ir para a casa de alguém e falar, olha, eu te perdoo por tudo que você fez na minha vida, você vai fazer? Ah, não, é muito difícil, você não quer ouvir, então você não está ouvindo. Vai continuar sofrendo, a escolha é sua. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós sabemos que ouvir é tão importante que a fé só vem por aí, não tem outra saída. Ou melhor, não tem outra entrada, né? Romanos 10, 17, pessoal. Não tem. Não tem como você colocar a sua vida numa tomada e falar, me enche de fé, Deus. Não dá. A fé vem por uma forma só. Só por uma forma, biblicamente falando, só por uma forma. E ouvir. Olha só, é bem conhecida essa passagem aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você está entendendo, você vai ser abençoado. Versículo 17, Romanos 10, versículo 17. É muito conhecido esse versículo, tá, pessoal? Muitos já sabem, decora e salteado. Mas é importante a gente também falar. É importante a gente também dizer. Diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É bem forçado, talvez, dois ouvir em um só versículo? Não. Nós acabamos de ver em Apocalipse 2,7, aqueles que têm ouvido, ouça. A fé vem por ouvir e o ouvir. Então não é simplesmente você estar aqui, receber uma palavra que você vai sair daqui com fé. Se você não aceitar a palavra que eu estou pregando, você vai sair daqui tão vazio quanto entrou. Porque a fé vem por ouvir, vem por você dar atenção àquilo que diz. Não é tão simples, a gente pode fazer vários exemplos. Um deles, por exemplo, você quer ir bem na prova? Dá atenção na aula, que é a matéria da prova. Presta atenção no que o professor ensina. Na hora da prova, você vai guardar, porque você prestou atenção e aquilo está dentro de você. Na hora da prova, você vai saber o resultado. Qualquer vida, qualquer área, qualquer momento. Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente eu não sou, nós não somos diferentes. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Quem que é que fala pela palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem te convence do pecado? É o pastor Vitor, pessoal? É o missionário? É o pastor Jaime? Quem te convence do pecado? O Espírito Santo. Quem que entra no seu coração e mostra a sua vida, depena no bom sentido, tudo que a gente está lá guardando, ele mostra, expõe você diante de qualquer situação e mostra, olha o que você errou, o que você fez, o porquê você fez, se arrepende disso. É o Espírito Santo. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que a gente vence. Se não fosse assim, estaremos perdidos. Isaías 1,19 afirma mais isso. Eu falei que eu não vou demorar nessa mensagem, e não vou. Quero ser eficaz dentro daquilo que Deus tem nos dado hoje. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, mais do que querer ser abençoado,
se eu fizer uma pergunta bem óbvia aqui, bem básica, todo mundo quer a bênção aqui. Quem quer a bênção de Deus hoje? Todo mundo quer a bênção. Mas você está disposto a fazer o que é necessário para ter ela? Então você tem que querer ela. Querer a bênção, possuir a bênção é uma coisa. Querer fazer o que é necessário para a bênção chegar é outra. Uma vez, não muito tempo atrás, preguei sobre isso, sobre justamente isso, sobre o entendimento de um autor de um livro dos nossos livros. E ele falou a importância de você querer estar onde você está. Você pode muito bem, fisicamente, estar aqui, mas você sabia que o seu coração pode não estar aqui agora? Como que eu sei disso? Se você olha muito para o relógio, você não quer estar aqui. É um exemplo, não que alguém esteja olhando aqui, tá? Aqui não estou vendo ninguém olhar, só um exemplo. Você está mais com o seu pensamento em outros locais. Ou seja, você fisicamente está, mas o seu espírito não está. Significa que você não está alinhado à obediência à voz de Deus, a ouvir a ela. Não tem como você dar atenção se você está com o corpo aqui e somente em outro lugar. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Ou você, acredito que sim, aconteceu com todo mundo uma vez. Você já viajou na maionese? É um termo popular, né? Você está lá assim, o pessoal da cama vai pensar que eu sou meio doido, mas não é não. Você está assim, ó, você está lá assim, olhando assim alguma coisa. Todo mundo está falando contigo que você está assim. Alguém fala, o que você está pensando? O que você está fazendo? Ou seja, meu corpo está aqui, mas minha mente está lá com o Mickey na Disney. Eu estou viajando. Aí Deus está falando com você justo nessa hora. Você vai conseguir dar atenção? Normalmente acontece muito de casais, né? A mulher chega, pastor, meu marido não me dá atenção. Na hora que ela começa a falar, ele já viaja. Vai que ela pede alguma coisa, eu finjo que eu não estou ouvindo. Alguma coisa, brincadeiras à parte. Quantas pessoas fazem isso? Só que uma coisa, pessoal, é com o ser humano, que já é mal educado. Imagina com o Espírito Santo. Opa, falou de perdão, alerta, alerta, tapa os ouvidos. Não vou ouvir sobre esse assunto agora. Falou sobre ser fiel a Deus, dízimos, ofertas. Tapa os ouvidos agora, para isso eu não quero. Falou em honrar o próximo, orar por aqueles que me perseguem. Nessa parte eu tapo os meus ouvidos. Você não vai ser abençoado aqui e em nenhum outro lugar. Porque para você ser abençoado, você tem que querer ser. E querer, você precisa não só estar aqui, você tem que querer estar aqui. Você precisa querer fazer. Para eu te abençoar, eu não posso somente orar. Eu tenho que querer que você seja abençoado. Então o querer vai muito além de querer algo para mim. Eu preciso primeiro aprender a querer o que Deus quer para você. O que Deus quer para mim. Quando eu assumo isso, eu dou atenção ao que Ele fala. Porque se eu estou aqui para ser abençoado, eu não vou perder tempo. Deus fala comigo porque o teu servo te ouve. Foi o que Samuel falou. E Ele vai te dar toda a instrução e você vai vencer. Só que tem que querer. Se quiserdes e me ouvirdes, essa tradução que vocês estão lendo na televisão é obedecer, que é a tradução atualizada sobre ouvir. Porque o ouvir é você obedecer. O segundo ouvir lá do Salmo, do Romanos 10:17, ouvir e ouvir é o praticar. Então se você quiser e obedecer aquilo que você quer conquistar, o que você quer fazer, você vai comer o melhor dessa terra. É assim que funciona, é assim que vai dar certo. Você pode ter certeza que vai dar muito certo. Mas será que nós estamos querendo? Às vezes nós não queremos ouvir a Deus, nós queremos saber ouvir quem, pessoal? O nosso coração. E o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Se hoje, é um exemplo só, por favor, tá? Se hoje você pudesse pedir uma coisa para Deus, o que você pediria? Lembra que isso foi pedido, essa grande oportunidade foi dada a Salomão? Ele poderia pedir riquezas, poderia pedir todas as mulheres que ele quisesse, uma coisa que ele podia pedir ouro, podia pedir a morte dos seus inimigos, mas a Bíblia fala que ele pediu sabedoria. O que hoje, se você pudesse pedir, não pela dica de Salomão, mas hoje, qual que é a sua necessidade? O que você pediria? Se você não ouvir a Deus, você vai pedir qualquer coisa que não tem valor. Se você ouvir a Deus, você vai pedir o exato, e o exato vai completar todas as áreas. Não sei qual que é o exato de cada um, mas se ouvir a Deus vai ficar bem mais fácil, hein? Jeremias 17, tá? O versículo é 9, não é 19 não. Jeremias 17, versículo 9. Espero que essa mensagem mexa com alguém. Que não fique só como, olha que bênção. Boa mensagem, pastor. Não, tem que mudar. Tem que haver mudança. Se você é casado, você tem que ser um marido melhor hoje para sua esposa a partir de hoje. Se você é casado, você tem que ser uma esposa melhor para o seu marido.
Se você é filho, você tem que ser um filho melhor para os seus pais. Sem exagero, pessoal, sem fazer, é possível. Se você tem entendido isso, você vai ouvir mais a Deus e vai errar menos. Porque Deus não erra no que Ele fala. A gente erra porque a gente não ouve a Deus, ouve a gente mesmo. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração. Não vai no seu coração não, você vai quebrar, eu vou quebrar, qualquer um quebra a cara. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quantas são as pessoas que se enganam consigo mesmo? Aí cria aquele termo, eu estou sentindo, Deus falou no meu coração. Cuidado, seu coração é enganoso. Não estou dizendo que Ele não fala, Ele fala. Só que a gente tem que aprender a discernir a voz dEle, quando é a dEle e quando é a nossa. Tem coisa que é mental, pessoal, tem coisa que a gente que cria. E o que a gente cria, Deus não tem responsabilidade não. Vai dar errado, e se der errado não pode culpar Ele não. Não pode falar foi Deus, Deus não erra. Agora, se nós dermos atenção, ou seja, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não ao coração, às igrejas, aqueles que servem a Ele, aqueles que são o corpo, qual Cristo é a cabeça, aqueles que são obedientes, aqueles que estão dispostos a fazer o que for necessário para agradar a Deus acima de qualquer coisa. Afinal, Deus é uma pessoa, um ser espiritual, o qual merece todo o respeito, onisciente, que sabe o que a gente faz, o que a gente pensa, aonde a gente está, o que a gente deseja, tudo, Ele sabe de tudo. Só que às vezes o nosso coração não deixa a gente sentir, não deixa a gente entender, porque o nosso coração tem desejo, o nosso coração é perverso, pode até aprimorar, muitos corações são pervertidos, e a gente tem que tratar a Deus. Então fala comigo, não deixa eu cair no engano do meu coração, porque Ele que conhece tudo. Olha o versículo 10, pessoal. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então é simples. Já ouviu um termo bem comum que fala assim: o plantio não é obrigatório, né? É voluntário, mas a colheita daquilo que você planta é obrigatória. Então você não é obrigado a plantar nada, mas no momento que você plantou, você vai colher. Cada um vai colher o fruto das suas ações. E muitos estão plantando o que sentem, o que convém. Não ouve a Deus, não escuta o Senhor, segue o seu próprio instinto, segue o seu próprio pensamento, vai se machucar. Deus não tem compromisso com o que a gente pensa, Deus tem compromisso com o que Ele fala. É isso que traz realização, é isso que traz libertação. É simples para a gente entender e vencer em nome de Jesus. Um exemplo, pessoal, de que muitas pessoas ouvem a Deus, mas tapam os seus ouvidos. Os discípulos de Jesus fizeram isso algumas vezes. Marcos capítulo 8. Nós já vamos orar, tá? Será que eu estou querendo ser abençoado ou não? De verdade, porque bênção todo mundo quer, mas talvez o trajeto que nos leva à bênção, aí barra um pouquinho. E não precisamos, não podemos ser assim. Então vamos aprendendo com o nosso Deus, Ele vai nos abençoar. Marcos capítulo 8, versículo 18. Vamos ver o 16 ao 18. Aqui é depois da segunda grande multiplicação de pães e peixes. E os discípulos, eles estavam indo, estavam a caminho, e Jesus deu uma lição. Os discípulos estavam no barco, depois que aconteceu a multiplicação dos pães e peixes e tudo mais. Indo dentro do barco, indo para o outro lado. Interessante isso aqui. Eles estavam lá preocupados porque eles esqueceram o pão. Eles acabaram, aí que fica outra lição, né? Eles acabaram de viver milagre. Tem gente que vive milagre e gasta todo o milagre e não sobra nada. Aí depois fica minguando bênção depois. Eles acabaram de ver o milagre, sobrou sete cestos cheios de pão. E eles não pegaram um mísero pão para levar. Aí eles estavam no barco e estavam preocupados. Ih, esquecemos o pão. E eles estavam com isso na cabeça. Você já veio preocupado com alguma coisa aqui, qualquer lugar, não só na igreja, e tudo que alguém fala, você só lembra daquilo? Você não entende nada, só fica preso àquilo. É o tipo da pessoa que vem apaixonada e ela acha que toda palavra que vai ser pregada é envolvida o sentimento dela. Fica lá esperando. Aí ele escuta, vai que Deus é contigo, e ele falou, Deus liberou, vamos embora. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então os discípulos entraram no barco só lá esperando e pensando no pão, porque eles estavam numa multidão e não tinham pão, e aí eles ficaram preocupados. É interessante isso aqui.
Aí Jesus começou a falar dos fermentos dos fariseus. Aí eles misturaram tudo. Ih, ele está falando do pão. A gente não trouxe pão, ele vai ficar bravo com a gente. Então, não era. O fermento ele estava dizendo sobre algo espiritual, de você não se contaminar com os pensamentos dos fariseus. Só que os discípulos trouxeram isso para o natural e pensaram que ele estava falando do pão. Afinal, pão normalmente vai fermento. Não todos, né? Mas aconteceu. E versículo 16 diz aqui, ó. Interessante. E arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. Eles estavam pensando entre eles. Olha o versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais? Por que vocês estão preocupados com pão? Se precisar eu faço de novo. Eu estou falando de outra coisa. Jesus está falando do assunto A e eles estavam pensando no B. Eu venho na igreja para ser curado sobre isso aqui, Deus fala que tem que fazer outra coisa para conseguir essa bênção, e não, o cidadão não presta atenção. Não guarda no coração, endurece o coração, entra, ó vida, ó céus, e sai, ó céus e ó vida. Mudou nada. Continua da mesma forma. Mas por quê? Seu coração endureceu. Enganoso é o seu coração. Mais do que todas as coisas, na hora que Deus fala, opa, alerta, repito, essa palavra não posso ouvir, tem que falar de perdão de novo, ou coisa chata, eu fecho. Mas para você que ser curado, muitos são os casos, precisa do perdão. Minha sogra está aqui, para quem não sabe, pessoal, eu contei o exemplo dela hoje às 2 e repito nesse culto. Antes de ela se converter ainda, ela estava se convertendo, né, sogrinha, que está ali, né? Estava se convertendo ainda, né? Ela tinha uma coceira muito grande no braço. Aquelas alergias que tanto que você coça e sangra. Aquela coisa feia. Meu sogro falou que naquela época era cruzeiro ainda, né? Não era cruzado não, era cruzeiro. Né? Era cruzeiro ainda. Ele falou que ele ganhava aproximadamente 5.000 cruzeiros naquela época. Né? Tentando traduzir isso aqui para cá como se fosse uns 2.000, 3.000 reais, né? Isso que a gente conversou. Não sei se é isso, mas eu sei que era 5.000 cruzeiros. Então o dízimo dele seria 500 cruzeiros, correto? Correto, né, pessoal? Bom, e ela tinha essa coceira, e ela foi para a igreja, e aprenderam a ser dizimista. No momento que ela se tornou dizimista, que aprendeu, meu sogro foi lá, que ele era o que cuidava da família, bancava a família, deu o dízimo dele, que era 500 cruzeiros, ela foi exatamente, logo em seguida, curada. Ela não precisou de oração, não precisou de nada, simplesmente praticar a palavra. O que tem a ver dinheiro com isso? Obediência não é dinheiro. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Era um devorador que fazia eles gastarem. E o mais interessante, que o remédio custava exatamente o valor do dízimo, correto? Eles estão aí para poder afirmar. O que gastavam de remédio era exatamente o valor do dízimo. Deram um dízimo, ela foi curada. Mas tem gente que nessa hora, ó, ai, vou dar dinheiro, não sei o quê. Depois vai pagar um preço desnecessário. Já ouviu falar, né? O barato sai caro. Simples assim. Deu atenção à voz de Deus, e o mais legal, o mais interessante, que ainda meu sogro não ia para a igreja. Meu sogro estava numa época, né, que ele tomava ainda umas biritas ou não? Tomava umas cachaça ainda. Né? Tomava muita cachaça. Ele tomava tanta cachaça que ele fala que quando ele ia ler a Bíblia, ou buscar a Bíblia, alguma coisa, ele em vez de falar Eclesiastes, ele falava, abra aí no eucalipto. Eclesiastes não, Apocalipse, né? Ao invés de Apocalipse, ele fala, abra em eucalipto. De tão doido. Ao invés de falar Salmos, abra em salmão. E é verdade, de tão bêbado que ficava. Pessoal, mas Jesus curou. Mas Jesus libertou. Será que a gente está disposto a receber isso? Ou essa palavra é muito pesada, essa palavra é muito difícil. É porque não quer viver, pessoal. Porque no momento que a gente quer viver, as portas se abrem. No momento que a gente quer praticar, o milagre acontece. Abra o seu coração hoje. O que Jesus quer falar com você? Eu só dei um exemplo dela, não estou falando que você tem que sair aqui, que o seu caso é igual. Mas se você não der atenção ao que o Espírito diz a você, quem vai perder é você. O que precisa para ser curado? O que precisa para ser liberto? Qual que é a sua ação que você deve fazer? É um perdão que tem que ser dado? É liberar o seu coração da mágoa? Deus vai te abençoar depois disso. As portas vão se abrir. É ser fiel. Você está roubando a Deus? Alguma coisa assim? Seja fiel. E assim por diante. Tem tantas opções. Tudo o que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor fale mais com você. Amém, pessoal? Não endureça o seu coração, não. Muitos endureceram.
Israel endureceu, pagou um preço alto. Não vale a pena, não endureça o coração hoje. Abra o seu coração e Deus vai te abençoar. Amém? Fique em pé, por gentileza.